Recentemente, o canal trouxe uma pauta abordando o Rapid Viena, que é um clube austríaco que venceu o campeonato alemão em 1941 durante o período nazista de Hitler. Se você ainda não conferiu esse conteúdo, estará no primeiro link da descrição para você assistir depois. Hoje, o Futebol Imortal irá abordar um caso curioso do futebol que ocorreu durante o nazismo. Falaremos sobre um clube formado por um misto de jogadores do Dinamo de Kiev e o Lokomotiv Kiev que venceram oficiais nazistas numa partida que talvez tenha custado a vida de alguns desses jogadores e ficou conhecido como o Jogo da Morte ou então a Partida da Morte, que serviu de inspiração para o filme Fuga para a Vitória, de 1981, estrelado por Pelé e Sylvester Stallone, e do livro Futebol e Guerra, de Andy Dugan. E eu conto com a ajuda de vocês para que tirem suas conclusões e deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o que de fato levou ao fim desses jogadores. Vamos aos fatos. Bom, tudo começa com a Alemanha nazista de Hitler invadindo o território soviético, mais precisamente a Ucrânia e a Bielorrússia, em junho de 1941. Invasão essa que ficou conhecida como Operação Barbarossa, para caso queiram pesquisar sobre. Até então, Stalin achava que era aliado de Hitler, pois há 2 anos atrás, ambos assinaram um acordo que contava com um pacto de não agressão, além de invadirem a Polônia juntos e ficando assim uma parte para a Alemanha e a outra parte para a União Soviética. E também no acordo, nenhuma das duas nações poderiam apoiar outros países que fossem vistos como inimigo. Isso era tudo que Hitler queria, pois enquanto dominava a Europa, manteve a União Soviética com o pensamento que estava livre de sofrer ataques alemães. Mas essa situação mudou em 1941. Os alemães, como eu já disse, invadiram a Ucrânia e Bielorrússia, que pertencia aos soviéticos, quebrando então o pacto de não agressão, com uma tática de guerra conhecida como Blitzkrieg, que traduzido para o português significa guerra instantânea, e era exatamente o que acontecia, ataques surpresas muito rápidos para que o inimigo não pudesse ter a oportunidade de se recompor. A duração da guerra era menor, mas o estrago era muito maior. Com o ápice da guerra em andamento e com a Ucrânia devastada e tomada pelos alemães, muitos jogadores de clubes ucranianos, esses clubes que faziam parte da Liga Soviética, buscaram empregos fora do futebol para poder sustentar suas famílias ou então estavam presos em algum campo de concentração. Um desses jogadores foi o goleiro do Dinamo de Kiev, Nikolai Trusevic, que antes de poder entrar livremente nas ruas, havia passado por 2 campos de concentração nazista. Livremente entre aspas, né? Com a Ucrânia tomada pelo nazismo, a última coisa que alguém poderia ser era livre. Enfim, Trusevic foi recrutado pelo tcheco Josef Ivanovich Kordik, que era um grande admirador do futebol. Kordik por pouco não reconheceu Trusevic. Ele estava bem desnutrido e mal cuidado. Foi então que o chamou para trabalhar em uma padaria no qual era administrador. É válido lembrar que Kordik se tornou administrador da tal padaria com o aval dos nazistas. E como eu disse anteriormente, a guerra estava no seu ápice, então Hitler e os nazistas fizeram aquela famosa política de pão e circo. Olha, eu estou destruindo suas casas e famílias, mas em compensação criarei uma liga amadora, onde as autoridades civis estarão à mercê de tudo, ou quase tudo. E foi com a criação dessa liga que Kordik convenceu Trusevic a ir atrás de seus antigos companheiros da época de Dinamo, e formarem uma nova equipe para disputar a tal liga. Trusevic relutou de início, pois acreditava que participar da liga estaria colaborando com a máquina de propaganda que era o nazismo, mas no fim acabou cedendo e indo em busca de seus antigos companheiros. O goleiro encontrou apenas 7 jogadores do seu antigo clube, mas sem complicações para achar outros para a vaga. Foram recrutados mais 3 jogadores do Lokomotiv de Kiev, além de 3 policiais ucranianos e um engenheiro alemão. Todos eles ganharam emprego na padaria e começaram a treinar pelas redondezas da mesma para a tal liga. E assim surgiu o UFC Start, com suas camisas vermelhas e calções brancos. Há relatos que dizem que as cores vermelhas da camisa do UFC Start é em alusão às cores da União Soviética. Mas também há outros relatos que essas roupas já estavam no porão da padaria, e por coincidência tinham as cores vermelhas. Não demorou muito para o clube da padaria formado por jogadores de Dinamo e Lokomotiv caírem nas graças do povo. O clube estreava contra uma outra equipe formada por jogadores ucranianos, o Huck, que contava com Georgi Shvetsov como treinador. Guardem esse nome, ele tinha grande influência com os nazistas e era um dos responsáveis da criação da liga. Mas mesmo assim o UFC Start atropelou e venceu por 7-2. Após a vitória contra a equipe local, era hora de enfrentar clubes formados por exércitos invasores, que também haviam sido ocupados. Mas a equipe não se abateu e brilhou mais uma vez. Bateu por 6-2 jogadores formados por guardas húngaros e por incríveis 11-0 nos guardas romenos.
além de uma terceira vitória contra operários de estradas de ferro. Eu não consegui encontrar a região que esses operários pertenciam, e desde já eu peço desculpas. E mesmo com todo o sucesso do time de padeiros e cativando cada vez mais o povo, os nazistas, que não faziam ideia que o clube era formado por jogadores profissionais, resolveram não interferir. Até porque mesmo com as 4 vitórias, o clube ainda não havia enfrentado os times formados pelo exército nazista, e como o pensamento nazista era sempre de ser superior a todos, não seria diferente que quando se enfrentassem, o exército nazista humilharia o FC Start. Mas não foi bem isso que aconteceu. O primeiro clube alemão que o Start enfrentou foi o PGS, ou APGS, que era formado pela Unidade Militar Alemã. E assim como todos os outros jogos, o clube venceu de goleada, dessa vez por 6-0. A visão do povo já mudava de figura. O Start não tinha mais status de apenas um clube. Estava se tornando um símbolo de resistência ucraniana, e isso começava a irritar os nazistas. O clube ainda venceria mais 2 jogos antes de falarmos do tema principal do vídeo. Ambos os jogos foram contra a mesma equipe, o MSG da Hungria. A primeira vencida por 5-1 e a segunda não estava prevista para acontecer, mas os húngaros procuraram as autoridades para propor uma nova partida, pois pasmem, na primeira partida eles tiveram um jogador contundido e naquela época o regulamento não permitia substituições em caso de lesões. O segundo jogo aconteceu e houve uma nova vitória do FC Start, dessa vez por 3-2. A que era para ser a última partida da liga aconteceu no dia 6 de agosto de 1942, outra vez contra os alemães, mas dessa vez se tratava do Flakelf, que era formado por membros da Luftwaffe, a força aérea nazista, mas nem mesmo eles foram capazes de parar a equipe de Trucevich e companhia. Perderam por 5-1. Os nazistas ficaram indignados com a derrota tão humilhante. Para Hitler e seus soldados, nada era capaz de pará-los, muito menos um grupo de padeiros, então organizaram uma revanche 3 dias após a primeira partida. Eles não queriam perder de forma alguma, e para isso puseram um oficial da SS, que era nada mais nada menos que a tropa de elite de Hitler, para ser o árbitro da partida. E segundo o relato de Makar Goncharenko, que foi companheiro de Trucevich no Dinamo e no FC Start, a tensão começou minutos antes da partida. Ele relata que um homem tenebroso, todo de preto, entrou no vestiário e disse as seguintes frases: "Sou o juiz do jogo. Sei que o time de vocês é muito bom. Por favor, sigam as regras, não infringam qualquer regra e antes do jogo, cumprimentem seus adversários à nossa maneira." O relato foi dito por Goncharenko a uma rádio russa em 1992. Os jogadores entenderam a visita e fala do juiz como uma espécie de ameaça, e que ao falar "cumprimentem seus adversários à nossa maneira", que ele só poderia estar falando da saudação nazista, o que não foi vista, pelo menos não por parte dos ucranianos. Os alemães ergueram seus braços, mas a equipe do FC Start continuou na mesma posição, se negando a fazer a saudação. Já durante o jogo, os alemães chegavam duro em cada dividida e até mesmo em lances sem a bola. Uma prova disso foi um chute levado por Trucevich na cabeça. O árbitro fez questão de fechar os olhos para os lances. Foi o Flakelf que marcou o primeiro gol da partida, mas a felicidade dos nazistas não durou por muito tempo. Os padeiros de Kiev empataram o jogo e ampliaram com mais 2 gols, indo para o intervalo com um belo resultado, 3-1. Onde no vestiário tiveram mais uma visita, dessa vez um outro oficial da SS, que apesar de elogiar a equipe, os avisou que aquela partida não poderia ser vencida por eles, mas sim pelos alemães, e no fim pediu para que avaliassem as consequências caso vencessem. Mas de cabeça erguida, a equipe ignorou as ameaças e voltou com vontade de vencer. No segundo tempo, ambas equipes marcaram 2 gols, terminando então 5-3. Há relatos de que Klimenko, o jogador mais jovem do Start, próximo do fim da partida, driblou toda a defesa alemã, inclusive o goleiro, e parou a bola na linha do gol. Mas ao invés de chutar para o gol, resolveu chutar para o meio de campo, onde o juiz encerrou a partida antes do previsto para evitar constrangimentos e mais humilhações. Após o final da partida, criou-se um mito de que a equipe havia sido fuzilada ainda no vestiário. Essa história é contada até hoje por muitos, mas como eu disse, não se passa de um mito, visto que houve sim sobreviventes após aquela partida. O fato é que os jogadores estavam realmente à espera de que algo acontecesse com eles. Talvez até chegaram a pensar na hipótese de morrer ali mesmo no vestiário, por ter desobedecido às ordens nazistas. Mas não foi o que aconteceu. Eles guardaram o rancor por um tempo, e por isso resolveram trabalhar por debaixo dos panos.
Os nazistas prolongaram a liga para um último jogo 10 dias após a última vitória contra o Flakelf. O Start enfrentaria novamente o adversário local, o Huck, goleando a equipe novamente, mas dessa vez por 8-0. E foi logo após desse jogo que os jogadores do Start começaram a ser caçados. Há relatos de que Svetsov, aquele que eu falei para vocês guardarem o nome, que era treinador do Huck e um dos organizadores da liga, simplesmente não suportou ao ver o Start batendo em todos os clubes que viram pela frente e deu seu relato para os nazistas, dizendo que o clube estava humilhando e ridicularizando a todos, com as vitórias e servindo como inspiração de resistência para os ucranianos. Outros acreditam que o destino do Start já estava traçado desde a vitória contra o Flakelf e que os alemães só estavam esperando a poeira baixar para começar as prisões e torturas dos jogadores. O que não demorou muito. 2 dias após o confronto contra o Huck, 8 jogadores foram presos pela polícia secreta da Alemanha nazista, a Gestapo, com o motivo de supostamente estarem ajudando a NKVD, que é a polícia secreta da União Soviética. Algumas semanas depois, Mykola Korotik, que era um dos jogadores, morreu durante uma sessão de torturas por supostamente ser um oficial da NKVD. E o que mais choca é que o jogador foi denunciado pela própria irmã, com medo dos oficiais nazistas descobrirem a verdade e fazer algo contra sua família. Já no ano seguinte, foi a vez de mais 3 jogadores serem mortos: Alexei Klimenko, Ivan Kuzmenko e o Nikolai Trusevich. Eles foram mortos no local onde ocorriam um dos maiores massacres do Holocausto, a Ravina de Babi Yar. Os 4 jogadores mortos pelas mãos dos nazistas estão representados em um monumento no estádio Valery Lobanovsky, casa do Dinamo de Kiev. E tem uma outra estátua no estádio Zenit, um homem chutando uma bola e pisando em uma águia, que era o símbolo dos nazistas. Tivemos sobreviventes, que ficaram para contar as histórias, e um dos que mais se pronunciaram sobre foi Makar Goncharenko, que em um de seus relatos diz que os jogadores não foram mortos por vingança diante ao jogo, mas sim como todos os outros soviéticos, pois 2 sistemas totalitários estavam se enfrentando e eles estavam fadados a serem vítimas daquele massacre em grande escala. Essa foi a frase dita por Goncharenko. Se esses jogadores estavam fadados a serem vítimas por conta da guerra do nazismo e bolchevismo, ou se realmente foi por vingança, eu já não sei. O que eu posso afirmar é que de certa forma o FC Start conseguiu vencer o nazismo. Ridicularizaram e humilharam os clubes formados por soldados de Hitler. Ao todo foram 8 partidas, 56 gols feitos e apenas 11 sofridos. Esses jogadores foram e continuam sendo um símbolo de resistência, pois mesmo durante tantas ameaças, o clube continuou de pé e manteve seu propósito por mais que isso custasse suas vidas.